Queremos, nesse momento, prosseguindo as nossas ministrações, agora na aula 201, Palavra Poderosa, o tema é Libertação Financeira 1, e dentro da abordagem, Soberania de Deus. Louvado para todos sempre seja o excelente nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus está falando de uma forma muito particularizada. Somente aqueles que caminham com Jesus Cristo estão discernindo a direção que Deus está lhe dando nesse tempo. Nós percebemos que muitas pessoas estão caminhando em confusão no planeta. Muitas pessoas não têm informação, ou tantas outras têm sua informação, seu conhecimento manipulado através das influências que recebem diariamente. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca em uma condição de segurança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, está escrito: ora, tudo porém, ou melhor, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós, nesse tempo, estamos reconciliados com Deus, estamos ligados em Deus, e Deus, ele é soberano na nossa vida. Entenda isso, amados. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 47 até o 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Queridos, Deus fala de várias maneiras. Deus fala através de sonhos. Jó capítulo 33, versículos 14 e 15. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Olha o que está escrito. Outro texto que Deus fala através de sonhos, Números capítulo 12, versículos 6 a 8. Então disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E nós temos aí a interpretação, evidentemente. Gênesis capítulo 40, versículo 8, eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Veja. Gênesis capítulo 41, versículo 1 em diante diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, as magras, ou melhor, as margens do rio. As vacas feias, de vistas e magras, as 7, perdão, o texto diz o seguinte: as vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas
nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isso um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está em mim isto, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então veja a história. Ainda em Daniel capítulo 2, versículos 27 até o versículo 31, nós temos registradas as seguintes palavras. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Amados, muito cuidado ao interpretar sonhos. Muito cuidado. Jeremias capítulo 23, versículo 25 até o 28, e também o versículo 32, está escrito o seguinte: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro? Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, o profeta que tem sonho conta-o como apenas sonho,
mas aquele que está em quem está a minha palavra, fale a minha palavra como verdade. Que tem a palha contigo, diz o Senhor. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Queridos, de um lado nós precisamos entender que Deus fala através de sonhos. Agora, precisamos saber que quando Deus fala através de sonhos, primeiro ele tem um propósito. E nesse propósito, ele está trazendo uma revelação com pessoas que ele tem intimidade. E quando ele dá um sonho a pessoas que ele não tem intimidade, como o caso Nabucodonosor, o rei do Egito, é porque há um propósito de exaltar o seu servo, de trazer o seu servo, aquele que tem intimidade com ele, para que tenha uma resposta para trazer solução em benefício do seu povo. Então precisamos discernir isso. Então não é, olha, eu sonhei e eu quero saber o que Deus tem a me falar sobre esse sonho. Então, se não houver um propósito definido de Deus, se não houver uma glorificação ao nome de Jesus Cristo, aquilo que Deus está estabelecendo em relação ao que ele está falando em sonho, então, muito provavelmente, é caminho de engano. Você entende isso? Então, amados, precisamos estar muito firmes no Senhor, discernimento apurado para poder saber o que Deus está falando sobre os sonhos. Para que nós não sejamos enganados por aqueles que são interpretadores de sonhos, mas não têm intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e que Deus te guarde de toda e qualquer profecia falsa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.